impacto das medidas de Donald Trump no agronegócio brasileiro. Esse é o tema do Cactus Cast de hoje. Seja muito bem-vindo. Nós vamos hoje conversar sobre as incertezas que isso está gerando no mercado e questionar os vários pontos de vista sobre essa questão. E para conversar sobre isso, nós estamos hoje muito bem acompanhados, com muita propriedade, né? Vamos acolhendo aqui então já a Kaline Zene, ela que é doutora em estudos estratégicos, que vai trazer o contexto dessa realidade para nós, e também, né, conosco de forma virtual, diretamente de Idaho, né, nos Estados Unidos, o Fernando Figueiredo, ele que é brasileiro, então fique tranquilo, conteúdo em português, né, ele que é brasileiro, mas mora já há 30 anos nos Estados Unidos e ele tem uma vasta experiência com público e privado, fazendo conexões de empresas brasileiras com o mercado lá, assim como a Kaline, né? Então a gente vai olhar para esse contexto e sentir como é que isso está posicionado e como é que as empresas brasileiras, o agronegócio, no foco, vai entender esse cenário. Sejam muito bem-vindos, Kaline, sejam muito bem-vindos, Fernando. Temos uma conversa bem delicada hoje para conseguir explicar esse cenário, né? Todo mundo, as medidas do Trump influenciaram vários países, várias pessoas do mundo e tem muita informação chegando aos 4 cantos do mundo e a intenção nossa aqui é tentar organizar essas ideias e explicar melhor o que realmente está acontecendo e tirar um pouco aí do excesso de informação que é desnecessária. Muito bem. Kaline, para a gente começar, vamos dar uma olhada aí para esse cenário um pouquinho histórico, né? Para a gente entender qual é o momento que os Estados Unidos vivem agora, porque é o início de um mandato aí, mas que aí nos 120 dias correntes já gerou muito burburinho pelo mercado internacional, né? Perfeito. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao meu grande parceiro, Fernando Figueiredo. Estava tentando aqui lembrar exatamente o ano que começamos e nos conectamos a pensar projetos Brasil com os Estados Unidos, e eu arriscaria dizer que estamos perto já de comemorar nossa primeira década de trabalho. Foi de 2016 para 2017, foi mais ou menos aí. E pegamos um pico muito, né, produtivo de trabalho aí nessa parceria. O que à época nos deixou um pouco em stand-by foi a pandemia, que deixou o mundo em stand-by, né, pelo lockdown, e nos reconectamos aí e ainda construindo pontes mais efetivas, né, de Brasil com os Estados Unidos, e por isso eu acho que traz esse propósito desse podcast pensar numa perspectiva, né, brasileira, nessa perspectiva norte-americana. Acho que o Fernando agrega também muito por essa... não é pouco tempo que ele está, então ele vive nos Estados Unidos muito à flor da pele, né? E situa isso também com esse foco de pensar o que está sendo dito no mundo e pelo mundo e como é que essa realidade se apresenta lá, né? Onde se fala de um momento onde esse tarifácio está para implodir, né, a ordem mundial. E aí, quando a gente fala um pouco, né, pensando agora na minha área, como especialista em estudos estratégicos internacionais, me debrucei um pouco em ver conjunturas, em ver outros momentos que esse globo, né, não apenas para o agronegócio, mas para outras cadeias produtivas, isso não é novo, né? Então, desde que mundo é mundo, sempre vamos ter o peso de uma hegemonia mundial. Existe um custo político para essa hegemonia mundial, né? E a gente sabe que para a ordem global precisamos de um hegemon. Estados Unidos ocupa essa posição e a China vem aí beliscando por uma cultura do confucionismo. Ela não se declara que quer ocupar ou substituir os Estados Unidos como hegemonia, e fica esse momento ali que, de novo, não é novo, tem sim nuances que para cada período e década necessário, o receituário não vai se repetir como fazer um bolo, né? Precisa ter um ingrediente novo, e eu acredito que é isso muito histórico que está vindo agora com o segundo período Trump, né? Então eu acho que
traz aí o que não é novo, conservadorismo, né? Nunca ele vai dizer que ele não é conservador. E a China, eu acho que, mudando um pouco a lente, eu acho que Fernando vai agregar muito nessa perspectiva norte-americana, e eu gostaria de fazer mais comentários no aspecto de observar o player chinês nisso tudo, né? Então, assim, a China está com uma postura muito diferente nesse momento onde acontece tarifaço, mas ao mesmo tempo também buscando em dados, que depois a gente vai oportunamente falar, nada tão diferente, né? Então, assim, o que também, de forma recíproca, tarifou, foi lá em 2018 uma mesma conduta. Elencou 128 itens da balança comercial norte-americana, sem nenhuma novidade. Agora sim, eu acho que foi 128 ou 138 itens. Então, assim, em alguma medida, acho que vamos colocar à mesa os ingredientes, as conjunturas, e a gente está aqui, Fernando, muito atentos e abertos ao que você pode agregar, trazendo aí muito da fonte, qual é esse sentimento norte-americano para esse momento, né? Político econômico, para a gente poder também, eu acho que, prestar um serviço aqui, enquanto podcast, de não comprarmos qualquer verdade, né? Ou de forma tão assim direcionada, né, induzida. Eu acho que aqui, como especialistas em negócios internacionais, é posto o nosso propósito de trabalho nesse podcast. Fernando, acho que você pode comentar para nós justamente esse contexto sobre outro ponto de vista, né? Porque a Kalin tem um ponto de vista bastante amplo desse comércio internacional, mas você está vendo aí de dentro dos Estados Unidos. Acho que esse ponto é bem importante para que a gente possa colocar à mesa esse contexto todo. Certo. O presidente Trump está fazendo aquilo que ele prometeu que ia fazer durante a campanha. Ele não está fazendo nada diferente do que ele prometeu. Então, deixa eu primeiro colocar o contexto aí dos últimos 10 anos, ou dos últimos 8 anos, como é que isso funcionou. Quando ele foi eleito pela primeira vez em 2016, ele ajudou muito as empresas no sentido de que ele abaixou impostos para as empresas e ele fez um processo de desregularização das leis. Então, o empresário sabe que nada mais atrapalha o desenvolvimento da economia do que impostos e regulamentação. Então, ele trabalhou muito nessas duas áreas. Bom, veio a possibilidade da segunda eleição dele. E aí houve a eleição e o Biden saiu vencedor. Nesse momento, o Biden começa a reverter tudo aquilo que o Trump fez, simplesmente pelo fato do que o Trump tinha feito. Então, uma série de medidas que ele fez acabaram sendo desfeitas. E o que isso fez? Isso gerou, primeiro, uma inflação alta, segundo, uma crise na nossa sistema de energia, porque o Biden ele fechou os postos de petróleo, ele parou de investir em desenvolvimento de novos postos de petróleo, ele acabou com a indústria do carvão, que era muito forte aqui nos Estados Unidos, e entrou aí o Green Deal, né? Que era tudo deveria ser focado na área de solar e hélio, que é o vento, né? Então, ele reverteu aquilo que o Trump fez e criou um sistema muito fechado para que as empresas crescessem. Além disso, outro problema que ele criou foi abriu as fronteiras. Então, no período de 4 anos, nós tivemos 21 milhões de pessoas que entraram nesse país ilegalmente. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu vivo no estado de Idaho, a nossa população aqui são em torno de 2 milhões de pessoas. Ou seja, 10 vezes o tamanho do meu estado entrou no país. E isso aí gera um problema muito sério nas escolas, em hospitais, polícia, rodovias, tudo. Público, né? Exato. Todo esse problema gera. E a má administração do Biden nada mais fez do que trazer o Trump de volta. Né? Então, ele voltou combatendo essas 3 áreas principais. Então, vou colocar lá, né, a diferença. O que ele ganhou a eleição baseado? O primeiro,
era para fechar a fronteira, que em 100 dias de governo ele conseguiu fazer. Nós saímos de, acho que o número era de 10 a 12 mil pessoas entrando por dia. Ele fechou isso em 99%. Tá? A segunda é a questão da energia. Ele reabriu os postos de petróleo, ele reabriu as campanhas para voltar a ter o carvão como fonte de energia, e o preço do petróleo, o barril que chegou a $120 no governo Biden, já baixou para $60 no governo Trump. E a terceira parte das promessas que ele fez foi eliminar o DEI, que é Diversity, Equality and Inclusion, que é o woke, né? Vocês chamam aí do cancelamento. Então, ele eliminou isso no governo, que antes fazia parte, e automaticamente as empresas também privadas resolveram aderir a isso. E levando em consideração o que o presidente Trump sempre menciona, né? A intenção é a mesma que o Dr. Martin Luther King falava nos anos 60, que o homem deve receber o mérito pela sua personalidade, pelo seu caráter, não pela cor da sua pele. Então, a ideia dele é justamente eliminar esse processo de seleção através da cor da pele, ou do gênero, ou da preferência sexual, e deixar que as pessoas de mérito, seja elas quem forem, façam parte do governo. E automaticamente as empresas acabaram fazendo a mesma medida. Pois é, e aí, dentro desse contexto, ele vem com o pé na porta, decidido, cumprindo as promessas de campanha. A gente vê um cenário político que, às vezes, parece que trocam os países, né? Quando a gente vê políticas de Estado versus política de governo. Isso, na verdade, é uma situação lamentável no mundo inteiro, né? Mas o que a gente pode observar agora nesse contexto? Vem aí uma série de tarifas, né? E o Trump colocando, então, as diretrizes pelas quais vai governar. Como é que o mundo reage aí? Interessante que isso aconteceu quando eu estava em Portugal. Eu fui fazer uma viagem em Portugal, negócio, e eu estava lá justamente no dia 2 de abril, quando o Trump lançou essas medidas. É impressionante como é que a desinformação está chegando na casa das pessoas de uma maneira absurda. E eu tentei argumentar um pouco o que ele está querendo fazer com isso, mas a maioria das pessoas não entende. Então vamos começar do básico. O que é uma tarifa, né? Que é um imposto de importação. Nada mais é do que isso. Então, se eu sou importador americano e eu compro do Brasil uma saca de café que custa $100 e o imposto de importação, a tarifa é 10%, eu vou ter que pagar ao brasileiro que me exportou esse café os $100 e ao governo americano eu vou pagar esse imposto de 10%, que no caso seriam $10. Então, a tarifa é isso. O governo acaba recolhendo dinheiro quando aquele produto chega no país e quem vai pagar por isso é o importador e, consequentemente, quem vai consumir isso é o consumidor que vai ter esse produto. Então, essa é a ideia de tarifa. Fernando. Como? O custo vai para o mercado, como sempre, né? A gente pode dar conta. Exato. E vamos voltar um pouco em tempo. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos saiu como grande vencedor, ele estendeu a mão para os países da Europa e falaram: olha, eu venci, nós vencemos a Alemanha, mas eu vou ajudar a reconstruir vocês. Então, primeiro reconstruir os aliados, França e a Inglaterra. Os Estados Unidos criou o Plano Marshall, que foi $100 bilhões, colocaram esse dinheiro para reconstruir. Depois reconstruíram a Alemanha, que era o inimigo da guerra. Mas a intenção americana era o quê? Não adianta a gente continuar sendo inimigo, vamos tentar ser amigo, vamos ajudar vocês a crescer. E depois ajudaram o Japão a crescer. Então, esses países todos cresceram depois da Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas que os Estados Unidos falavam é o seguinte: nós não vamos taxar o produto de vocês quando nós importarmos para ajudar a economia de vocês. E, fazendo isso, a teoria americana é que se o país enriquecer, vai melhorar a democracia naquele país. Então, foi feito com a França e Inglaterra, depois a Alemanha, depois o Japão,
E nos últimos 40 anos, até com a China, aonde os Estados Unidos estendeu a mão para a China e falou: olha, a gente precisa que alguém produza para a gente, vocês vão produzir e nós não vamos cobrar impostos de vocês. Bom, a reciprocidade não foi a mesma. Os países começaram a cobrar impostos dos produtos americanos nesses países. Então, o exemplo é que nos Estados Unidos você encontra muita Mercedes, muito BMW, Volkswagen, são todos carros alemães. E você não acha um carro americano na Alemanha, porque a tarifa deles é muito alta. O Canadá, que é o nosso maior parceiro econômico, cobra de imposto em cima da manteiga americana 280%. Então, dá uma diferença aí muito grande entre o que os Estados Unidos está aceitando e o que os outros países estão fazendo com os produtos americanos. E foi baseado nisso que o Trump falou o seguinte: vamos colocar uma lei de reciprocidade. Ou seja, se vocês cobram 10% do nosso produto como tarifas, nós vamos cobrar 10% do produto de vocês. Se vocês cobram 50% do produto nosso, nós vamos fazer a mesma coisa. E jogou isso no dia 2 de abril para o mundo. E o pessoal, todo mundo descabelou, achando que ia acabar a economia, que ele ia destruir tudo. Não era isso. A intenção era simplesmente essa. Qual o objetivo por trás disso? E é aí que é a parte mais interessante. A partir do momento em que ele fez isso, e que todo mundo começou a desesperar pelo resultado, ele se abriu e falou: quem quiser vir conversar comigo, os países que querem vir conversar comigo, venham, eu estou disposto a conversar. E hoje nós temos 70 países que já sentaram na mesa e falaram: vamos conversar. E essa conversa, o que é? É simplesmente o Trump negociar com eles para ver se pode diminuir, né, essa alíquota que eles estão colocando sobre o nosso produto, em troca de também abaixar para o mesmo nível a alíquota aqui nos Estados Unidos. E o objetivo final desse é chegar à Índia, à China. Então, 70 países já estão sentados com os Estados Unidos conversando a respeito disso. Mas a China, que é o grande inimigo político e econômico dos Estados Unidos, ainda não quer sentar para conversar com a gente. Então, por isso que está essa disparidade em que o Trump está tentando negociar, mas o chinês ainda não quer. Eu acredito que isso vai mudar, porque está influenciando muito. Isso começou no dia 2 de abril, nós estamos no final do mês, então isso tem um mês. E os problemas que a China está sofrendo hoje devido a esse problema está afetando muito a economia deles. E eu acredito que eles vão acabar sentando para conversar. Então, o importante era esse, era o objetivo final dele, é chegar até a China, sentar na mesa dos Estados Unidos para conversar. E eu vou mostrar depois para vocês alguns números aqui que eu tenho que justificam o porquê que o Trump está fazendo isso. Mas houve muita má informação, que ele queria destruir a economia mundial, queria prejudicar as pessoas. Não, pelo contrário. Eu acho que isso vai estabilizar as negociações entre países do mundo e vai facilitar para todo mundo, não só para os Estados Unidos. Gostaria de complementar nessa fala que o Fernando traz, nessa perspectiva, a questão de que o mundo não quer entender que o Trump é um exímio negociador. Ele nunca esconde isso de ninguém, pelo contrário. Ele é conservador, ele é um cara do business, ele é o variação internacional e, acima de tudo, esse liberalismo em mercados internacionais, ele nunca escondeu. Ele está trabalhando para, em medida, fazer com que, acredito também, para que a China, de fato, se exponha, que em algumas medidas ela fica sobre o muro, né? E de novo, eu acho que, falando de uma matriz civilizacional do confucionismo, talvez até então nunca teria sido importante para a China querer entrar num embate tão declarado, né, a esse ponto, mas já está tendo, né, uma reversão muito negativa desse cenário, especialmente porque, ou seja, o mundo também espera que a China se posicione, né? Em não se posicionando, eu vejo que surge um elemento que eu acho que aqui também é importante trazer, voltado para o aspecto brasileiro,
de oportunidade. Porque na medida que temos dois grandes players, China e Estados Unidos, embate ácido ou não, estratégico ou não, que vai se dar aí nos próximos dias ou meses, eles vão ter que sentar para conversar, porque uma economia tem um atrelamento, né? Mais ou menos eles têm atrelamento. A China tem títulos podres do governo norte-americano também. Então, assim, tem que ver essa balança, tem que descamar, tem que botar uma lente em ver mais oportunidade, agora falando para o Brasil ocupar, se temporariamente ou por quanto tempo esse espaço, do que a China não vai negociar com os Estados Unidos. O Brasil aí tem uma pauta de exportação que é muito bem-vinda para dois países. Então eu diria assim, o Brasil como tendo essa característica, né, de mercado internacional suprindo, né, a exportação, em especial aí voltada, por exemplo, para o soja, para commodities, é uma oportunidade e que no passado, de novo, quando eu dizia o que tem de novo, né? Tem de novo talvez muito essa questão de agora o mundo e os Estados Unidos fazer uma força para que a China se coloque, para que o mundo conheça a conduta de negociação da política de Estado chinês, né? Que está sempre nos white papers, né? Então, nesse sentido, a oportunidade do Brasil, de novo, assumir um share de mercado que já assumiu anteriormente, quando China e Estados Unidos também já criavam vão ter que rediscutir tarifas, vão ter que ver em que medida há possibilidade de nós sentarmos para renegociar. Então, eu acho que esse é um elemento, né, interessante de se pensar. Eu acho, Fernando, que uma das coisas que para esse 2025, o Trump está sendo muito exímio negociador de tracionar agora. O mundo tem que conhecer para que a China está, como que ela está jogando no mercado internacional, como é que ela negocia, né? Acho que esse é um elemento que não pode ser desconsiderado. Mas, Kaline, eu observo assim, observando do ponto de vista até da comunicação. Sim. Né? Ele é um empresário, ele é um liberal, são duas políticas extremamente polarizadas, né? Que é nítido, sempre foi. São duas potências brigando pela hegemonia, e aí ele retorna ao governo, então ele se posiciona, e até a rapidez com que ele toma atitudes funciona como um dispositivo de marketing, porque esse desconforto todo, ele vai gerar essa necessidade de posicionamento. E aí, qual é a da China, né? E aí que vem o mais importante, o agro brasileiro. Como é que se posiciona, como é que se coloca e como é que tira proveito disso, né? Eu acho que até o Fernando trouxe na nossa conversa de bastidores, acho que a gente pode retomar alguns dados sobre a representatividade desse mercado norte-americano no Brasil, para que a gente olhe para esses dados também e entenda como é que a gente pode agir da melhor forma possível. Deixa eu colocar só algumas questões aqui antes, para poder gerar contexto nisso aí. Primeiro, se alguém quer entender como é que o Trump negocia, leia o livro dele. Eu li esse livro em 1995. Esse livro existe desde 1987, 88. Então, ele explica justamente como ele negocia. Ele é um exímio negociador, e a questão dele, ele cria esse drama todo para chamar a atenção, mas, na verdade, ele está querendo chegar ao objetivo final dele de uma maneira muito incisiva, muito correta, muito certa. Mas ele cria esse drama no início para chamar a atenção. Bom, esse é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar é o seguinte: deixa eu passar alguns números aqui com relação ao que está acontecendo, essa briga entre Estados Unidos e China. O motivo pelo qual o Trump está indo atrás da China, além do fator econômico, tem outro detalhe. A China, ela não utiliza de clareza nas negociações dela. Então, por exemplo, a China produz alguns produtos que têm agora esqueci o nome, direitos autorais.
agora eu lembrei. Desculpa, pessoal, de vez em quando falta a palavra em português. A China não paga direitos autorais. Então, eles produzem coisas que eles deveriam pagar direitos autorais, eles não pagam. Esse é o problema sério. Então, eles não competem de uma maneira justa. Segundo, existe um problema muito sério hoje de droga nos Estados Unidos, que é a droga fentanol, que está entrando no Brasil pelo México e comprovadamente está sendo bancado pela China. Então, a China produz esse elemento fentanol, levou para o México, ajudou a máfia mexicana a construir locais para fabricar em termos de pílula, e utilizou também tecnologia, através de passando tecnologia de comunicação para esses mafiosos mexicanos, para eles poderem entrar nos Estados Unidos sem serem detectados pelo americano. Então, você vê aí, a China estava jogando muito sujo, já morreram mais de 1 milhão de pessoas de overdose de fentanol, é uma droga que mata muito rápido, vários casos de adolescentes que nunca ingeriram droga e que, numa situação de uma festa, foram experimentar e morreram, tiveram ataque do coração e morreram logo. Então, essa é a segunda questão que ele tem com a China. Então, primeiro, a questão não serem justos nas negociações dele, a questão de não serem honestos com relação a essa droga que eles estão por trás, e o que a China tem interesse em fazer é dominar. Os Estados Unidos é uma questão mais comercial, eles querem ganhar dinheiro, ficamos felizes com a nossa comissão, mas a China é uma questão de dominância. Então, eles querem fisicamente dominar o país. Então, os Estados Unidos estão querendo botar um basta nisso aí. Vamos botar aqui alguns números. Eu vou relacionar o ano 2000 até o ano 2025. Tá? No ano 2000, a balança comercial americana tinha um déficit com a China de 100 bilhões de dólares. Esse era o déficit. Em geral, a balança comercial americana tinha um déficit de 370 bilhões de dólares. Isso significava 3,6% do GDP, né, que é o Gross Domestic Product. O budget do governo americano estava positivo, tinha 236 bilhões de dólares, budget positivo. Então, estava indo muito bem. E a dívida, a famosa dívida externa, né, do país, ela estava em torno de 5,6 trilhões de dólares, que era o equivalente a 32% do GDP. Esse era o cenário. 2025, 25 anos depois. A trade deficit com a China hoje é de 300 bilhões de dólares. Subiu de 100 bilhões para 300 bilhões de dólares. Em geral, a balança comercial americana é negativa, 1,1 trilhões de dólares anualmente. Esse número chegou, então, a 4% do nosso GDP. Todos os economistas, até mesmo o pessoal do Partido Democrático, no ano 2000, falavam sobre isso. Essa dívida que nós temos na balança comercial, ela está chegando muito próximo aos 4%. Isso não é bom. Bom, chegamos. Nós estamos hoje no 4%. O budget, que antes, no governo Clinton, aliás, era positivo de 236 bilhões de dólares, hoje a gente tem um déficit de 1,8 trilhões de dólares. E a dívida externa americana saiu de 5,6 trilhões para 37 trilhões de dólares. Isso significa 125% do nosso GDP. Ou seja, se continuar assim, vai quebrar. Muito simples. Então, o Trump acordou e falou, vamos fazer alguma coisa para mudar esses números, porque se continuar dessa maneira, os Estados Unidos vai falir. Então, essa é a questão dele. Não é uma questão de dominação mundial, não é uma questão de nós vamos acabar com a China, que nós vamos dominar o mundo. Não, é isso. A economia americana está muito fraca e a gente precisa melhorar. E uma maneira que você tem para melhorar é acabar com esse déficit da balança comercial. A outra maneira para acabar isso, que o governo está fazendo, é cortando dívidas do governo. Por isso ele trouxe o Elon Musk para poder ajudar na presidência a achar corrupção em Washington. E Elon Musk está achando muita corrupção. Vamos deixar esse assunto para outro dia, porque ele é longo também. Mas a questão é essa. Então, esses números mostram
E aí eu gostaria de dividir aqui com o pessoal só a minha tela rapidamente para me mostrar o que que significa, o que esses números no final estão significando, para colocar de uma maneira mais tranquila. Então, isso aqui era o mapa mundial no ano 2000. Os países em azul eram os países que faziam negócio primordialmente com os Estados Unidos. E os de vermelho faziam negócio com a China. E agora, como é que está esse número? Vou mostrar agora o outro mapa. Isso são 25 anos depois. Olha o que aconteceu com o mundo. A China está dominando o comércio com a maioria dos países no mundo. Então, os Estados Unidos, com hegemonia econômica, falaram: espera aí, nós temos que acordar, nós temos que começar a negociar com esses países, porque senão nós vamos perder. E é isso que o Trump está fazendo, nada mais do que isso. Ele só está vendo o futuro dos Estados Unidos e tentando reverter essa situação que hoje em dia está muito perigosa para a gente. Se o Fernando puder manter aí, eu gostaria de complementar a questão de quando eu falava no começo da minha fala sobre o custo político de uma hegemonia mundial. E talvez, é muito provável que nesse mapa aí, nesse infográfico de 2024, nos traga aí um insumo de analisar que essa postura hoje que o Trump assume de provocar a China a se mostrar realmente o que veio e as práticas de mercado globalmente falando, nós vamos ter aí países sendo representados por essa postura norte-americana de hegemonia. Então, o que eu quero dizer assim, isso tudo que mudou, né, tornando a China o grande epicentro da produção mundial, acaba, em medida, prejudicando diretamente e indiretamente todo um circuito de negócios internacionais no âmbito mundial. Então, isso é importante trazer, assim, numa perspectiva de que quem ocupa o lugar de hegemonia tem esse custo de chamar para conversa, e esse chamar de conversa faz também com que todo o olhar do mundo se coloque a criticar ou também por não entender o que está sendo levado à mesa para renegociar. Então, assim, eu vejo que é um momento muito interessante para que isso aconteça, né? Pensando de novo, né, no cenário brasileiro diante a tudo isso, penso que de muita oportunidade de ocupar mercados, né, até que se redefina essas tarifas, e também pensando que quem levou, né, muito forte o Trump ao poder, né, em 2024 foi o aspecto econômico dos Estados Unidos, que foi o que o Fernando dizia, quer dizer, eles estão muitos os norte-americanos, com essa, não se identifica com essa economia deficitária nesse nível que está. Então, assim, eu quero dizer que essa autorregulação e que os mercados eles vão encontrar o ponto de equilíbrio, vai acontecer isso. Ninguém tem bola de cristal para saber se hoje, amanhã ou quando, mas naturalmente vai acontecer. Vai chegar um momento que assim vai ter que sentar, vai ter que realinhar. E então acreditamos que tenha desse setor econômico que apoiou muito o retorno de Trump ao poder, esse custo também calculado de saber que teria tarifaço, que teria e que não vai implodir, e que vai encontrar maneiras, vai desonerar de alguma forma, como eu estava vendo também, Fernando, o estado de Idaho, um grande produtor, né, de commodities, lá em 2018 eles perderam 30% em exportações de, especialmente milho e soja, né? Mas que o governo Trump desonerou, o governo Trump ofereceu linhas de crédito e que logo ali em meses ou ano já estavam de novo, né,
com todo o potencial produtivo e de exportação. Então, esses ajustes que, de novo, não é nada assim do agora, a história, né, já vivenciou, claro, traz alguns elementos que, né, de alguma maneira vai demandar sentar com o ator para discutir, né, num outro tom, inclusive, né, nem sempre vai ser no mesmo tom. Mas outro fator também, já que o Fernando traz números, eu acho que isso valida muito, afastamos o achismo, né? É pensar de que quando começou o tarifaço ali em 2 de abril, tinha ali no mercado futuro das commodities uma queda de 5%, né? E quando a gente vê agora nos últimos, na última semana, isso já altera para 7% positivo o preço internacional dessa commodity, soja e milho. Então, quer dizer, olha como já não está naquela febre de entender que tudo vai colapsar. O mercado já está tendenciando a buscar de novo seu ponto de equilíbrio e chegar, né, talvez aí num cenário mais próximo de uma normalidade, né? Então, assim, tem já um cenário dado aí a essa a alta de novo no preço internacional positiva. Então, de novo, vamos descamar o que está sendo dito, né? Que o agronegócio vai ser fortemente prejudicado, que a cadeia global vai quebrar. E trago mais um elemento também já, né? Aproveitando ali a projeção do infográfico, do efeito China, né? No comércio internacional, o Brasil também, né? Fazer um exercício de olhar o elemento China no agronegócio. Quero trazer aqui a compra de terras do governo chinês no território brasileiro e que já declara que até 2030 estará altamente produzindo, né, nas suas fazendas commodity. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós já temos declarado pelo governo chinês que a concorrência já está e estará cada vez mais forte para o agronegócio brasileiro. Então, às vezes, a gente tem aquela tendência a olhar muito especulativo para a febre do momento, mas tem questões muito mais complexas do que olhar para um tarifaço. Agora, o que está acontecendo desse movimento chinês? Quando a gente pensa aí no agronegócio, né, que é a pauta que diretamente falamos, pela importância que tem para o nosso PIB, vamos descamar um pouco. Como é que está essa performance do governo chinês aqui? Esse é um ponto muito bom que você colocou, porque eu não sei se o pessoal no Brasil tem noção disso. Fernando, vou pedir para você tirar a apresentação só para a gente ver. Claro, claro. Quando você negocia com os Estados Unidos, você está negociando com o indivíduo, com o americano que está importando, exportando ou está fazendo negócio no Brasil. Quando você negocia com o empresário chinês, você está negociando com o Partido Comunista Chinês, porque não existe livre comércio, livre empresas na China. Todo mundo está trabalhando para o governo chinês de uma maneira ou de outra. Então, quando a China começa a comprar terra no Brasil, não é o empresário chinês que está... Não, é o governo chinês que está comprando terra no Brasil. E eles vão colocar chineses para trabalhar nessas terras, eles não vão contratar brasileiros para colocar. E se o brasileiro não acordar, quando for ver, eles já estão dominando o mercado do agro no Brasil. Eu vi uma palestra do Paulo Guedes outro dia, fantástica, falando justamente sobre o potencial do agronegócio no Brasil. Você tem um país como a Índia e como a China, que são extremamente populosos e que não têm condições de produzir essa comida. O Brasil tem. Então, o Paulo Guedes foi fantástico naquela entrevista dele, ele falando qual o potencial que o Brasil tem. Agora, tem que ter muito cuidado com isso. Eu queria trazer alguns números aqui sobre o agro brasileiro, ou pelo menos sobre as exportações brasileiras, né?
Eu coloquei aqui do número do ano de 2024, foi ano passado. O Brasil exportou 337 bilhões e importou 262 bilhões. Então, o Brasil teve um superávit aí de torno de 75 bilhões de dólares. Ótimo. Isso aí é ótimo para o Brasil. Bom, e essas mudanças que o Trump fez, quem é que vai afetar isso? Então, eu coloquei aqui os números desses 333 bilhões de dólares que o Brasil exportou. Para quem que ele exportou? Então, o primeiro país que mais fez negócio com o Brasil em termos de exportação foi a China, com 28,5% das exportações brasileiras foram direto para a China. O segundo grupo aí vem a União Europeia, com 14,31% das exportações brasileiras. E o terceiro veio os Estados Unidos, com 11,97%, com 12% da exportação brasileira. Então, está todo mundo falando nessa questão do tarifaço, que vai acabar com a economia, que vai dar prejuízo, que vai quebrar. Na realidade, na exportação brasileira, somente 12%. É um número grande ainda, mas em comparação com a China, que é quase 30%, somente 12% do produto brasileiro vai para os Estados Unidos. Então, essa proposta do Trump, teoricamente, vai afetar somente 12% da economia da exportação brasileira. O restante não vai. Mas aí você abre uma questão aqui. A China está importando quase 30%. Se algo acontecer com a China, aí sim vai prejudicar o Brasil. Então tem que tomar muito cuidado nisso aí. E eu acho, e aí tem outros países que o Brasil faz negócio, que são os países asiáticos, o Mercosul, a Argentina, o México, o Canadá. Acho que o Brasil incentivar exportar para esses outros países e não ficar só com 30% na China seria uma coisa boa. Agora, quem são essas exportações? O que o Brasil está exportando mais? A primeira coisa é aço. A segunda, petróleo. Terceiro, soja. Quarto, a carne em geral. Quinto, aviões. Sexto, café. Sétimo, suco de laranja. E oitavo, ovos. Então, desses, eu peguei aqui os top 8 produtos que o Brasil exporta. Você pode ver que aí você tem 4 ou 5 produtos que são da agricultura, mas você tem o maior deles é o aço, então isso não vai afetar diretamente ao pessoal do agronegócio, e também a exportação de petróleo, não vai afetar eles, e aviões. E o último, a informação, o último não, quase a última, que eu tenho aqui é quem são essas empresas que estão exportando e que vão ser realmente mais influenciadas pelas tarifas. Primeiro, Vale do Rio Doce. Segundo, Petrobras. Terceiro é a Bunge, que é uma empresa de alimentos. Depois, a JBS e a BRF. A Agman, que é também uma importação na área de agricultura. Cargill, Minerva, Suzano e Raizei. Então, você tem os dois maiores prejudicados, vamos colocar assim, se essas tarifas forem prejudicadas, é a Vale do Rio Doce e a Petrobras. O mercado de agronegócio, né? Aí a gente entende um pouco da chiadeira também, né? Porque o próprio governo aí vai sentir esse impacto, então aí a gente vê como essa informação pode circular de formas muito diversas nessa era da fake news, né? Justamente porque aí tem uma questão estatal também que envolve o nosso governo e que talvez seja aí uma das grandes dificuldades, é o nosso governo sentar para fazer essa negociação com um cara do tamanho do Trump. Que hoje, né, a gente está vivendo a síndrome do pangaré muito fortemente. E aí sentar com o Trump, negociar a altura, sem falar besteira, né, sem se perder nesse contexto, eu vejo que é um desafio muito grande para o governo brasileiro. Eu acho, na minha opinião, desculpa, Carla, interromper, mas é só para explicar que você jogou um ponto muito bom aí.
Eu acho que o agronegócio brasileiro ele é muito forte e ele representa quase que um país. Então, eu acho que eles deveriam vir aqui conversar com os Estados Unidos diretamente. Eu entendo que você tem política, tem a maneira de negociar, negociações internacionais seguem um certo padrão, mas o governo Trump é um governo diferente. Veja o que eles fizeram nos primeiros 100 dias de governança, o quanto que eles mudaram. E se vier um grupo do agro para chegar para conversar com o Trump, eu acho que sem problema nenhum, alguém na Casa Branca ia sentar para conversar com eles para ver o que eles querem. Tá? E só mais o último número aqui com relação justamente às exportações agora de produtos agrícolas brasileiros. Quem é o maior consumidor de produto agrícola brasileiro? China. Qual o percentual? 30%. Quanto que os Estados Unidos consomem de produto agrícola brasileiro? 7,4%. Então você vê que os números do tarifaço, do tarifas do Trump, não vão afetar, mas não vão afetar tanto o mercado agropecuário brasileiro. Quem hoje afeta mais esse mercado, sem sombra de dúvida, é a China, que é o maior comprador que o Brasil tem. E é o pessoal que está comprando terra no Brasil, entrando na economia brasileira de uma maneira não muito justa, não muito honesta, e que eu acho que o brasileiro tem que ter muito cuidado. Com relação aos Estados Unidos, vem para cá, senta para negociar, o pessoal está aberto para negociação. Eu acho que não tem problema nenhum com relação a isso. E complementando também, por que nós não estamos buscando entender por que de 25% que seria a tarifa de reciprocidade, o governo norte-americano volta atrás e tarifa 10% as exportações brasileiras. Isso já nos traz aí também um elemento, vamos parar e vamos tentar entender. Quer dizer, há uma linha que o Fernando traz aí que o governo norte-americano quer sentar com o Brasil e conversar, porque senão teria mantido 25%. Não. Ele manteve 10% como manteve para países que não têm essa força de indústria que o Brasil tem, esse gigante Brasil. E que, bem dito aqui, muitas vezes a gente se coloca muito síndrome do impostor ou do cachorro magro, que não se coloca os negócios internacionais no nível que o mundo nos vê. Então, eu acho que, né, disso tudo que está sendo, que trouxemos, né, à mesa aqui, de oportunidade para o Brasil, para a indústria brasileira ocupar espaços que, enquanto esse embate Estados Unidos e China ainda não se resolver, não se acalmar e autorregular, vai ter espaços. Outro elemento importante é o Brasil entender de não depender unicamente de 2 ou 4 grandes mercados mundiais, a oportunidade de fazer um exercício de abrir diversificação de mercados. É a cesta dos ovos, né? Não colocar todos no mesmo lugar. Isso. E aqui nós nem falamos de um gigante que está lá também silencioso e ninguém sabe como é que uma Índia negocia. Não é mesmo, Fernando? Como é que a Índia negocia um mercado que está lá nos seus, acho que é 1,6 bilhões, que também, né, tem que trabalhar para garantir essa segurança alimentar de uma gigante população, e que também a gente precisa começar a olhar para uma Índia, entender como é que está performando. Estou só trazendo mais um elemento aqui super complexo, porque se tu for ver assim, ó, hoje, defina o perfil de negociação do indiano para o agronegócio. O mundo não tem isso muito claro, né? Então, de novo, a história sempre te permite, quando revisemos, né, marcos históricos, condutas históricas em que os países se colocam para jogo, para negociação, entender também o que está por vir. E um grande, né, player global que poucos falam, valeria aqui só um podcast para tentar ver o que já está mapeado da conduta, né, indiana no mercado internacional. Só mais um elemento aqui para trazer daqui a pouco um
uma outra discussão, né? Mas o nosso tempo já está acabando. Nós vamos ter que deixar a Índia para outro episódio. Eu percebo assim, então, gente, para a gente ir já conduzindo para o nosso encerramento aí, nós podemos ver nesse embate que no momento há muito que se observar e há muito mercado para se ocupar. E se o Brasil ficar pensando na tarifa, que é um percentual pequeno, vai perder tempo de olhar para o mercado que se abre aí nesse momento, né? Então, gostaria que vocês, já fazendo as suas falas de encerramento, que o nosso tempo está esgotando, mas que vocês também pontuassem um pouco essa questão dessas oportunidades possíveis aí. Teve uma oportunidade de viajar de Santa Catarina para o Paraná e minha esposa estava no carro comigo e a gente, 8 horas de carro, e ela falando, eu nunca vi tanta cores de variações de verde diferentes, porque cada plantação que a gente passava, o verde era uma cor diferente. Então, eu até brinquei com ela, são 50 cores, tons de verdes que tem aqui no oeste de Santa Catarina, no Paraná. E aí, quando eu cheguei no Paraná, eu estava fazendo uma palestra e para o Sebrae, eu perguntei ao pessoal, qual que vocês acham que é mais importante, o Vale do Silício ou o oeste de Santa Catarina ou o oeste do Paraná? Todo mundo falou o Vale do Silício era mais importante. Eu falei, eu vivi numa época em que a gente não tinha celular. Até computador era difícil ter. Mas a gente nunca conviveu numa época que a gente não coma 3 vezes por dia. Exatamente. Então, o Brasil tem um produto que todo mundo precisa. Não é que eles querem, não, é que eles precisam, que é comida. Então, esse é o produto principal do Brasil. E o agro brasileiro tem que entender a responsabilidade que eles têm com isso e como eles podem tirar vantagem disso negociando com o resto do mundo. A gente tem o produto que todo mundo quer, que é a comida. Então, é muito importante entender o quanto o Brasil tem potencial nisso, o quanto o Brasil pode fazer. China, Índia não tem o potencial de produção que o Brasil tem. Tá? Então, é isso que a gente tem que estar de olho para ver o que a gente pode fazer. Calirice, à vontade. Agradecer a Fernando pela oportunidade de a gente ter aí trazer, né, esse assunto que ele é caro, ele está muito num contexto de especulação, de mimimi, de diz que não me diz que, fake news, holofotes sendo colocados de forma muitas vezes equivocadas e muito para tendenciar, né, a um entendimento errôneo de todo um cenário. Eu até político, né? Carregado de tudo, né? E quando a gente pensa uma geopolítica desses grandes players, desses grandes atores, sempre tem que olhar mais além, né? Não é tudo que está aos olhos aí. Então, acho que a gente cumpriu aqui um bom exercício, um prazeroso exercício, Fernando, de a gente poder pensar, né? O Brasil, acima de tudo, você há 30 anos nos Estados Unidos, mas brasileiro, né, nasceu aqui, se propõe a ser sempre esse canal para levar e para criar as melhores oportunidades, né, do Brasil com os Estados Unidos. E eu acho que é isso, acho que nos cabe, enquanto especialistas, sempre trazer esse ingrediente de refletir um pouco mais do que está sendo ali colocado na mídia. E, de novo, eu acho que disso tudo, pensando de maneira em cenários e estratégias internacionais, a mim me parece muito que no momento que o governo norte-americano diz, governo brasileiro, eu não vou tarifar 25%, eu vou tarifar 10% mínimo para que a gente possa sentar e conversar, é mais uma tentativa dos Estados Unidos falar, vamos trabalhar de forma sinérgica para que a gente possa fazer aquele apertão no governo chinês e o governo chinês ter que se posicionar de fato ao que veio e como vai negociar daqui para frente. Eu acho que em bases mais justas e talvez recíprocas quando possível, né? Então, assim, protecionismo não é segredo para ninguém. Toda a nação vai ser protecionista, ora aqui, ora lá. E deveria ser, né? Vai valorizar, vai desvalorizar a moeda, né? Então, isso é uma coisa assim, nunca vai ser novo. Ele vai sempre fazer parte do jogo, em maior ou menor medida, sempre vai existir.
Agora é observar esses elementos que vêm. Eu acho foi muito produtivo ter esse comparativo, né, do infográfico que o Fernando colocou, de como também a ordem mundial se permitiu a colocar esse epicentro produtivo no mercado chinês. Né? Então, quer dizer, a indústria mundial acabou sendo no jardim chinês. Gente, eu vou agradecer muito, então, a presença de vocês. Fernando, obrigado. A gente sabe que está aí do outro lado do mundo, né? E fazendo essa conexão com a gente. Agradecer a Kaline. Muito obrigada, Kaline, pela tua presença. Agradecer também pelo conteúdo, pelas informações. Agradecer a Estúdio On também, agradece pela oportunidade de ter contato com conteúdos tão ricos, né? E tão baseado em dados que nos dão elementos e espero que para você que está conosco também, elementos para tomar decisões assertivas, né? E baseado em dados do mercado que são importantíssimos para as nossas empresas. Então, você que está aqui conosco, siga-nos no @CactusEdu e também siga o nosso canal no YouTube, que vem mais Cactus Cast por aí e muito mais informação para você tomar as melhores decisões no mercado nacional e internacional. Até o próximo episódio.